nossa primeira questão, número 1, foi uma prova do CESP, da Polícia Civil do Goiás, e ela disse assim, ó, o ato que concede aposentadoria a servidor público classifica-se como ato o quê? Qual foi a hipótese que eu falei? Ato complexo. Complexo. Não há dúvida, o Supremo falou, a água parou. Número 2, também do CESP, delegado de polícia do Pernambuco. Atos complexos resultam da manifestação de um único órgão. Aí ele colocou colegiado para confundir sua cabeça. Se é um único órgão, é complexo? Se é um único órgão, é o quê? Ato simples. Então a questão aqui é que a vontade de seus membros é heterogênea. Nesse caso, não há identidade de conteúdo nem de fins. Item errado. Errado. Aqui seria um ato simples. Número 3. O ato complexo é o que resulta da vontade única de um órgão. Vontade única de um órgão. Se é somente um órgão, tal qual ali em cima, não pode ser complexo. Se é de um único órgão, ele fala, mas depende da verificação por parte de outro para se tornar exequível. Nessa situação, se eu dependo da verificação por parte de outro para se tornar exequível, uma ratificação, uma homologação, seria um ato o quê? Composto. Composto. Então, item errado. Muito bem, vamos continuar. Item 4 falou assim, também do CESP, TRT, lá do Pará e Amapá. Para a formação do ato administrativo simples, é necessária a manifestação de 2 ou mais diferentes órgãos ou autoridades. Se são 2 ou mais órgãos, você já não está diante do ato simples. Aqui seria um ato complexo. Item errado. Número 5. Sendo necessária, olha o exemplo, a homologação da autoridade superior para que dispensa de licitação produza efeitos, o ato de dispensa será considerado ato quê? Composto. Foi exatamente o exemplo que a de Pietro traz. Então, item errado. Número 6. Até os autores falam, ó, guarda as palavras homologação, aprovação, visto, ratificação. Nessas hipóteses, você está diante de atos compostos. Número 6. São classificados como compostos. Compostos. Os atos administrativos elaborados pela manifestação autônoma de seus agentes ou órgãos diversos, que concorrem para a formação de um único ato. Concorrem para a formação de um único ato. Nessa explicação que eu te dei, isso aqui é um ato composto? Se a manifestação é autônoma e você junta as duas manifestações para formar um só ato, você está diante de um ato quê? Complexo. E o item ficou errado. Número 7. Separei mais para você. Número 7. Diz assim, a propósito dos atos administrativos, o decreto regulamentar. Decreto regulamentar, ele é expedido pela Presidência da República. A gente está falando do Michael, não é isso? Do Michael? Michael Temer. O Michael Temer expede lá, então, um decreto regulamentar. Constitui um ato. Ele fala, regra, simples, imperativo e externo. Bom, o que eu quero te mostrar é isso aqui. O decreto regulamentar, ele é expedido pelo Presidente da República e ele não depende da manifestação de outro órgão, nem da homologação, aprovação, nada disso. Então, nessa situação, é um ato simples? Sim, o item é correto, tá? É regra porque ele traz uma norma, é imperativo porque ele se impõe e é externo porque produz efeitos para fora da administração. 8. Um parecer exarado por servidor público integrante do departamento jurídico de determinado órgão da administração direta que depende de homologação, que ainda está pendente, de autoridade superior para ser validado. Não é exatamente um exemplo parecido com aquele da dispensa? Depende de autoridade superior para ser validado. É um ato administrativo classificado quanto à formação da vontade como complexo? Ele é um ato complexo? Não, porque a autoridade superior vai simplesmente homologar. Então ele é um ato composto. Mas eu quero te mostrar mais questões. Número 9. A 9 falou assim, a respeito da classificação do ato administrativo quanto à formação de vontade
Podem ser. Podem ser. Primeira coisa. Pode ser simples? Ok. Quando decorrerem da declaração de vontade de um único órgão. Ok, lindo. Eles podem ser complexos, quando resultam da conjugação de mais de um órgão, cujas vontades se fundem para formar um único ato. Não foi isso que eu falei? Exatamente isso. Ou ainda nós temos os atos compostos, com a presença de dois atos. Dois atos. Ó. Um principal e outro acessório. Este como pressuposto ou complemento daquele. Pode vir antes ou pode vir depois. Questão perfeita, perfeita, perfeita. Aí veja você a confusão na nossa 10ª questão. Falou assim, atos compostos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, quando a vontade de um é instrumental em relação ao do outro. Nesse caso, praticam-se dois atos, um principal e outro acessório. Item certíssimo. Gente, é exatamente aqui que mora a controvérsia entre os autores. Veja que a prova copiou o que a professora de Pietro fala e jogou lá. E agora? Então, esse é o ponto. Esteja atento, não ao fato, no composto, tá? No composto, especificamente. Não ao fato de ser um órgão ou de ser dois. Porque quando joga o exemplo, até as outras questões trouxeram exemplos de atos que são praticados no mesmo órgão. Então, aquela homologação do parecer é no mesmo órgão. A homologação para dispensa de licitação é no mesmo órgão. Só que aqui falou dois ou mais órgãos. Então, no composto, você não vai focar se é um órgão, se são dois órgãos. Você vai focar nessa história. Um é instrumental e outro é principal. Um é acessório e outro é principal. Então, eu tenho dois atos que eles vão se juntar, ó, dois atos, um principal e um acessório. Sim, e aí você tem o que eles chamam de ato composto. Exemplo, além do PGR, além da história do parecer, da dispensa, eu também vou te falar, para você anotar aqui, a nomeação de dirigente de agência reguladora. O professor Marcelo Alexandrino, ele vai falar então que a nomeação do dirigente da agência reguladora segue a mesma ideia do PGR. Por quê? Tem a aprovação do Senado Federal e depois você tem, finalmente, uma nomeação pela Presidência da República. Legal? Olha só. Isso que eu estou te falando, nessa nossa dica, importantíssima para a sua prova, eu falo nesse material aqui, é um DVD, e especificamente eu te explico tudo de ato administrativo dentro desse DVD. A minha preocupação é você gabaritar a sua prova. Então, se você quer esse material, se você quer passar a gabaritar, entre em contato. Meu nome é Alexander Augusto, né? Não me apresentei antes, Alexander Augusto, vê lá com XSS, você me adiciona aí no Facebook, tem a nossa fanpage, Professor Alexander Augusto, tem o perfil Alexander Augusto 3, porque o 1 e o 2 já se esgotaram, e tem nosso canal no YouTube, lá já tem mais de 50 vídeos com dicas, adiciona lá, faz sua inscrição, Professor Alexander Augusto, e me manda um WhatsApp com o seu nome. Se você já está na minha lista, não precisa, obviamente. Mas você pode mandar isso para quem você quer bem. E aí, essa pessoa vai me mandar o nome dela com WhatsApp. Professor, meu nome é fulano, me adiciona aí na lista. E aí eu te adiciono. 61 981 16 62 52. A minha preocupação, então, passou a ser a sua nomeação. Um grande abraço, bons estudos e conte sempre comigo. Tchau!